Galera, o anime de Jujutsu Kaisen já voltou daquele jeito que vocês sabem como é, né? No mínimo diferenciado. Nessa primeira parte do anime, ou melhor, nos primeiros 5 episódios, acompanharemos o passado do nosso Satoru Gojo e vamos entender um pouco mais de como os eventos de 2006 impactaram todo o futuro da obra. Mas antes da gente ficar por dentro do primeiro episódio da segunda temporada, peço de coração para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e, se possível, deixar seu like que ajuda demais. Agora, bora logo para o vídeo. O episódio começa com o Geto refletindo sobre o quanto que sua habilidade é desconfortável. Sem dúvidas, absorver maldições como se você estivesse degustando de um belo doce é uma situação complicada. Mas o que nos chama a atenção logo de cara é que essa cena do Geto é completamente inédita. Ela não existe no mangá. E nós percebemos que eles criaram uma atmosfera mais obscura para esse começo, com o Geto entrando naquele beco, que na minha opinião foi uma referência direta ao anime Chainsaw Man, também animado pelo estúdio MAPPA. Outro detalhe interessante da gente comentar é justamente as diferenças do ângulo da câmera nessa primeira cena. Uma hora focava na lateral do Geto, depois no fundo do corredor e assim por diante. E esse trabalho com a câmera é a marca registrada do novo diretor de Jujutsu, Shouta Goshozono. Além do mais, nesse começo, o Geto fala que desde quando ele descobriu as verdades do mundo Jujutsu, ele resolveu se tornar um feiticeiro para salvar as pessoas comuns. Mas a gente sabe que no futuro as coisas não foram bem assim. Em seguida, passamos para uma cena que me deixou em dúvida se eu estava assistindo o anime certo. Com uma filmagem que me lembrou bastante os animes da década de 90, ficamos ligados em uma história de uma mansão que pertencia a um grande empresário de uma linha de restaurantes e sua família. No entanto, após sofrerem um golpe financeiro devastador, eles ficaram cheios de dívidas e recorreram ao Vasco como solução. Desde então, o local passou a ser assombrado e, por se tornar o centro de muitos rumores espalhados na internet, alguns jovens dinâmicos procuraram a mansão para fazer teste de coragem e nunca mais voltaram. A Otarime, como uma moça extremamente corajosa, acaba indo ao local junto com a Mei, a nossa diva da Mega Sena. Detalhe que até agora, tudo que a gente viu foi criado do zero. A produção adicionou muito mais cenas e detalhes que não estavam no mangá. Já ao entrarem na mansão graças a Mei, porque se fosse pelo Otarime elas nem saíam da porta, acabam se deparando com um salão repleto de lixo, parecendo o quarto do Akira de Zoom-sen. E aqui a direção mostrou que não tá pra brincadeira. O clima de suspense preencheu o ambiente com as várias perspectivas de câmera e os sons do local que realmente davam a impressão de uma casa abandonada, sem falar da chuva que chegou forte, como elemento indispensável de um filme de terror. Mas depois de tomar tanto susto, a Otarime, que tinha ido para o segundo andar, dá de cara com a Mei que supostamente deveria estar no primeiro andar. O caso foi que as duas, ao encontrarem um corredor nos andares onde estavam, ficaram presas em uma espécie de corredor infinito, que também me lembrou de Chainsaw Man. Quando Denji e outros caçadores de demônios descobriram que estavam presos no 8º andar do hotel, e não importa o quanto eles subissem ou descessem as escadas, não conseguiam sair de lá. Só que aqui a coisa foi um pouco diferente. A Otarime, o que tem de medo tem de inteligência. Ela percebeu que o corredor operava por meio de uma sobreposição de corredores. Basicamente, a maldição do local tentava manter as pessoas presas naquele corredor, tirando uma barreira por onde elas já passaram e colocando na frente delas. Assim você podia andar quilômetros, mas nunca saía do lugar. Então, o plano de nossa garota era que cada uma corresse por um lado do corredor para bugar a maldição e ela ficasse sem saber onde iria colocar a próxima barreira. Porém, quando a Otarime bota a atividade física em ação, ele, Satoru Gojo, já chega amassando a construção inteira com sua técnica Jujutsu além da compreensão. Se o objetivo dela era sair daquele lugar, olha, foi cumprido com êxito, porque o Gojo fez a mansão virar poeira. Mas se não fosse pelo Geto, a Otarime não faria mais parte do elenco de Jujutsu desde aquela época, já que foi ele quem finalizou a maldição que estava atrás dela. E além de ter sofrido tantos sustos, a menina ainda tinha que lidar com as provocações do Gojo e do Geto
sobre como eles têm que agir para proteger os mais fracos, se referindo a ela. Só que no meio dessa confusão, o Gojo e o Geto esqueceram de erguer a cortina para ocultar tudo o que tinha acontecido ali. Por conta disso, as pessoas ficaram sabendo da destruição bizarra no local, colocando em risco a confidencialidade da escola Jujutsu. Como resultado, o Yaga quis saber quem foi o culpado pelo incidente e não sobrou outra a não ser um belo porradão na cabeça do Gojo. Depois passamos para uma cena um pouco diferente do que nos foi mostrado no mangá, com o Gojo, o Geto e a Shoko no ginásio da escola batendo um papo. É engraçado que a Shoko coloca os óculos do Satoru Gojo e fica sem entender como ele consegue usar aquilo sem enxergar nada. Mas a gente sabe que ele não precisa por causa da sua habilidade dos 6 olhos, capaz de interpretar as informações de tudo o que está acontecendo. A situação estava em uma boa até o Gojo começar a reclamar sobre a necessidade de proteger as pessoas que não usam Jujutsu, pois se ele é o mais forte, ele não precisava ficar preocupado com os mais fracos. Contudo, para nossa surpresa, o Geto defende que os mais fortes devem proteger os mais fracos. E quando as pessoas podem viver tranquilamente, menos maldições aparecem para atrapalhar as coisas. Por causa dessa discussão, os dois quase saíram na porrada. Isso só não aconteceu porque o Yaga chegou na hora, falando que eles ficariam encarregados de uma missão importantíssima para o equilíbrio do mundo Jujutsu. Eles teriam que proteger uma garota que seria o receptáculo do poderoso feiticeiro Tengen, o responsável pelas barreiras do mundo Jujutsu que garantem a proteção dos feiticeiros e o controle da quantidade de maldições. Além do mais, esse feiticeiro é imortal, mas ser imortal não significa que não envelhece. De 500 em 500 anos, ele precisa fazer uma fusão com um novo receptáculo para manter sua forma humana e não evoluir para um ser mais próximo de uma maldição, o que colocaria em risco a sua sanidade e a segurança do mundo Jujutsu. Mas é claro que pelo grau de importância dessa missão, outros grupos estariam de olho no paradeiro da garota. O Yaga puxa seu Windows XP para mostrar quais organizações poderiam impedi-los de realizar tudo com segurança. Entre elas, o Grupo Q, formado por usuários de maldições com o objetivo de deixar o Tengen perder completamente a razão porque eles querem destruir a Ordem Jujutsu atual, e a Associação do Culto Estelar, que tem o Tengen como uma divindade que não pode se misturar com outros seres humanos. Agora que os detalhes da missão já tinham sido passados, a dupla de amigos vão até o endereço onde residia a moça que seria o receptáculo, chamada de Riko Amanai. E a escolha dessa menina não foi por acaso. Ela nos dá pistas sobre a verdadeira identidade e a aparência do Tengen, então fiquem ligados. Mas enquanto o Gojo ficou no pátio em frente ao prédio, o Geto pega o elevador para chegar no apartamento da garota e quando ele toca a campainha, ativa uma bomba colocada atrás da porta. Aqui, mais uma vez, precisamos parabenizar a produção dessa segunda temporada de Jujutsu. No mangá as coisas não acontecem da mesma forma. O Geto não entra no prédio, na verdade, ele vai direto salvar Riko do lugar onde ele estava com o Gojo. Já no anime, tivemos uma sequência bem fluida e movimentada do personagem quebrando a janela e dando tudo de si para salvar a garota de uma queda feia. Já o Gojo tá em uma boa no pique do meme do Flynn Rider, cercado por facas, mas nenhuma delas pode sequer feri-lo. Eu tenho a pena desse cara que tá querendo sair na mão com ele. E para fechar o primeiro episódio da segunda temporada, temos uma conversa entre o líder da Associação do Culto Estelar, negociando com ninguém mais, ninguém menos do que o homem que mudou todo o destino da obra de Jujutsu. Ele, Toji Fushiguro, que inclusive agora usa o seu sobrenome de casado ao invés do Zenin do seu antigo clã. Porém, se preparem porque o estrago que esse cara faz não é pouco. Mas e vocês? O que acharam da animação e desse primeiro episódio que marcou a volta dos nossos feiticeiros favoritos? Olha, apesar dos detalhes terem sido simplificados, eu acho que a movimentação e imersão dos cenários ficaram melhores em relação à primeira temporada. Mas isso a gente vai confirmando à medida que os episódios forem lançando. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!